O Vasco ele é um clube muito complicado, é muito problema para arrumar, é muita dificuldade, e tudo isso sem dinheiro. No final das contas, a culpa é dele? Não é dele, mano. Não é dele. Dito isso, o time é fraco, mano. O time é fraco. Não tem pra onde fugir. O Vasco é um perrengue, cara. O Vasco tem uma exigência de Flamengo com um time semelhante, talvez um pouco melhor do que o do Mirassol. Então, o próximo que entrar, vai entrar, melhorar e vai cair. Porque é isso que o Vasco possibilita a você. Esse é o Vasco. São 4, 5 meses para qualquer treinador. Todos, 100% deles. Fala, nação. O bicho tá pegando lá no Vasco da Gama e é claro que as mídias rivais não deixaram passar batido e oprimiram a mídia vascaína. Será mesmo o Vasco um time amaldiçoado? O que eu sei é que nada está dando certo para o Cruz Maltino. Mas agora fica comigo que essa resenha tá muito boa. E antes de continuar o vídeo eu quero deixar os créditos aqui pro canal do Benja, pro canal do Vene Casagrande, que tem informação exclusiva do jogador Lohan que está voltando para o Flamengo. E também para o canal do Rica Perrone, se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai aqui no link da descrição. E não se esquece também de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Cara, eu já não aguentava mais o Renato no Vasco? Não aguentava. Eu achava que ele errava muito, errava com convicção, fazia merda, justificava as paradas tudo de qualquer jeito. Mas, cara, te falar, no final das contas a culpa é dele? Não é dele, mano. Não é dele. Assim como a culpa não era do Diniz, a culpa não era do Carille. O Renato Gaúcho estava irritante já, e eu concordo com isso. O Renato Gaúcho estava um técnico irritante, já chegava nas coletivas cheio de desculpinha, tá ligado? A culpa nunca era dele, terceirizava a culpa pra todo mundo. Dito isso, o time é fraco, mano. O time é fraco. Não tem pra onde fugir. Ah, gostou da demissão dele? Depende de quem vai trazer, pô. Depende de quem vai trazer. Vai trazer o Roger Machado? Então não gostei da demissão dele. Achei uma merda a demissão do Renato Gaúcho. Ô, Clebão, vou começar falando também. Vamos começar falando de Vasco, né? Não tem jeito, eu queria saber a sua opinião. Renato fora, Renato caiu. O pessoal me perguntou aí no chat, eu tava falando sobre isso. O que você achou, Clebão? Eu acho que o Vasco agora tá no veneno para arrumar outro técnico, irmão. Tá no veneno, não tem muita coisa complicada, não. Assim, eu vi até você falando ali no grupo ali nosso que, na sua opinião, você já disse isso várias vezes, a culpa não é nem dos treinadores que passaram pelo Vasco, né? E eu concordo plenamente com você. O Vasco, ele é um clube muito complicado politicamente, cara. Por mais que saia, por mais que hoje esteja um cara lá que tem um carinho pelo clube, tá tentando arrumar a casa, é muito problema para arrumar, é muita dificuldade, e tudo isso sem dinheiro, né? E aí os caras tomam atitude, às vezes, pela emoção. Eu acho que não era momento de mandar o Renato Gaúcho embora, assim como outros treinadores também. O problema nunca foi treinador, apesar de na minha opinião, esses treinadores não ser capacitado para trabalhar no Vasco. Por exemplo, o Carille. Eu não gosto muito do Carille, eu não sou fã do Carille, apesar dele ter, né, conquistado título em outros clubes, principalmente no Corinthians, lá ganhou um Brasileirão e tal, mas eu não sou muito fã do estilo de jogo do Carille. Sim. O Fernando Diniz, eu até gosto, mas não tem jogador no Vasco para jogar no estilo que o Diniz quer jogar, e ele não entendeu isso. Então, assim, eu acho que tem que fazer uma revolução dentro do clube, assim, uma faxina, limpar tudo que tem de bagunça, né? Você contratar jogadores capacitados para vestir a camisa do Vasco, né? Que a gente sabe que hoje a gente conta nos dedos ali os jogadores que têm competência, capacidade para jogar no Vasco. O Vasco, cara, eu já falei isso. O Vasco é um clube que, apesar de eu ter ficado 4 meses só, cara, às vezes as pessoas que estão dentro do Vasco não têm noção do tamanho do Vasco, mano. Você vai jogar Nordeste e Norte, principalmente, que a gente foi jogar, né, na Série B ali por causa de estádio e tal. Cara, a gente ia jogar na Arena Pantanal, Brasília. Puta, era 5.000 pessoas, 2.000 pessoas em aeroporto para receber, cara. Hotel o tempo todo lotado, gente lá embaixo para ver os jogadores e tal. Então, infelizmente, os caras que trabalham no Vasco não têm nem noção do que é o Vasco. E é triste que o clube realmente se afundou. Senhoras e senhores, Renato Portaluppi está fora do Vasco da Gama, de acordo com nota oficial. Foi em comum acordo, seja demissão, seja como vocês quiserem. O Renato não é mais o treinador
do Vasco da Gama. Não há nada, evidentemente, oficial falando sobre problemas com o elenco, etc, etc. Mas temos aqui alguns pontos, algumas desconfianças e alguns poréns. Quando o Vasco estava negociando com o Renato, eu me lembro que fiz um vídeo aqui falando que esse acordo não me convencia. Embora eu seja muito fã do Renato e tal, torça muito pelo Vasco, eu não via muito sentido num treinador de saco cheio, como o Renato claramente está. Tá milionário, ganhou tudo, tá com a vida dele absolutamente feita e gloriosa. Não é difícil você convencer um cara desse a passar perrengues. O Vasco é um perrengue, cara. O Vasco tem uma exigência de Flamengo com um time semelhante, talvez um pouco melhor do que o do Mirassol. Então, é difícil, cara. E aí, cara, você vê alguns cenários. Eu não vou confiar naquele tipo de matéria que fala assim, jogadores relatam desgaste com o Renato. Por quê? Porque quem liga pro jornalista para fazer isso, desde que o mundo é mundo, e já vão 30 anos que eu faço isso, é o reserva. O reserva pega essa oportunidade e faz isso. Todo reserva está insatisfeito com o treinador. Todo empresário do reserva está insatisfeito com o treinador. Então, isso é natural. O Renato gerou um desgaste com aquele negócio da Sul-Americana, do qual eu discordo da torcida do Vasco. Acho que o Renato fez o certo, que é cagar para essa competição. O torcedor do Vasco, não, a gente tem que priorizar, porque a chance de título, essa merda não é grande título. Claro que pro Vasco seria legal ganhar, mas não é isso. Você tá na Copa do Brasil, não tem por que você focar nisso. Concordo com o Renato inteiramente, aliás, não só com o Renato, né? Coerentemente, há 10 anos eu falo isso aqui. Vai pra Sul-Americana, joga com o time C, se der, você passa. Senão, você não vai focar nisso, então mantenho a minha mesma opinião para todos os times. Exceção feita a quem não está na Copa do Brasil, evidentemente. E aí, cara, tem a questão do desgaste. Onde é que eu acho que tem um fundo de verdade no desgaste com os jogadores? Eu acho que tem ali o Renato ter perdido, talvez, a principal qualidade dele com relação à gestão de grupo. O Renato sempre foi um treinador amado pelos jogadores, assim, absurdamente. Se você perguntar para qualquer jogador que trabalhou com o Renato, ele ama o Renato. Acha um dos melhores e tal, não sei o quê. Não caia no conversa também da mídia de o Renato só dá treino e não tem tática nenhuma, porque é loucura você achar que esse cara chegou onde ele chegou, ganhou o que ele ganhou, se ele não conhecer nada de tática. Aí você tá duvidando da lógica da vida. Mas o Renato sempre foi um cara que blindou o time. Ele sempre foi o para-raio. E todo jogador adora o para-raio. Quer falar, esse filho da puta aí tá indo lá na coletiva tomar porrada por mim, mas não tá me expondo. De repente, o Renato começa a dar declarações que não são dele. Do tipo, mas com esse time, com esse grupo e tal. Isso ele fez no Grêmio, fez às vezes no Fluminense reclamando de algum reforço ou outro e fez. Ao mesmo tempo que ele fala da qualidade do time, a qualidade dos jogadores que eu tenho, eu confio nesse grupo, na mesma entrevista, às vezes ele solta mas com esse time, então, né, quero ver fazer com o que eu tenho. O Renato passa a não blindar mais tanto os jogadores. E aí eu acho que o grande ponto de referência do Renato como ídolo dos jogadores, ele começa a ficar um pouco questionável, de falar assim, Renato, mas logo você a gente nunca esperava isso de você, porque aí você cria a imagem do filme bom. Quando uma pessoa fala muito pra você de um filme, você vai ver, se o filme for nota 7, você acha ele uma merda. Você não acha ele nota 7, você acha uma merda. Se ninguém falar de um filme pra você clicar pra ver sem querer no Netflix, ele for bom, você fala pra todo mundo, esse filme é legal. E é o mesmo filme. Só que uma pessoa falou pra você que o filme era espetacular e você se frustrou, outra pessoa falou pra você. Então, a imagem que o Renato chega é sempre do, o Renato é um cara que o time tá blindado com ele é honesto e fiel pra caralho com os jogadores e tal. Quando ele tem esse tipo de desgaste, se gera um certo desconforto. Então, acho que tem ali a questão da Sul-Americana, que obviamente a diretoria concordou com ele, o Renato jamais teria autonomia de dizer o time não vai ou eu não vou viajar para a Sul-Americana e o Vasco não falar nada, então esse é um comum acordo. Pode assinar que não é esse o racha, porque se for, é de uma incompetência do Vasco concordar e depois reclamar. Isso é de comum acordo. Então, fatalmente, deve ter tido uma conversa. Eu conheço muito o Pedrinho e pouco o Renato mais de fora do que de perto. E eu acho que o Pedrinho deve ter sentado com o Renato, falar assim, Renato, isso, o que você acha? E o Renato deve ter dito pro Pedrinho, assim, porque ali o papo deve ser muito foda, porque são dois caras, assim, muito fodas e o papo deve ter sido muito foda. Deve ter sido, não tô dando uma informação, antes que alguém já interprete, fala, o Rica conhece o Pedrinho e o Renato e tá contando, não tô contando, não falei com ninguém, são 9h20 da manhã, acabei de fazer o hospício aqui, não falei com ninguém. Imagino que tenha sido uma conversa do tipo assim, isso aqui tá dando um problema, tá a fim de corrigir, eu não tenho dinheiro para contratar os jogadores que eu achei que talvez com a entrada de uma SAF eu tivesse na janela, não vai rolar. E talvez eu perca um jogador, vai piorar, isso, e o Renato, cara, então, acho que é melhor então realmente isso, e vambora então, tudo bem e tal, e tá tudo certo. Por que eu achei que não daria certo no começo? Não é por qualidade do Renato ou não, é porque o Vasco insistiu em convencer o Renato. Quando você insiste, é porque a primeira resposta foi não. E no caso, as duas primeiras respostas foram não. E eu acho que não precisa disso. Eu acho que não tem porquê. Né? Nós estamos falando do Vasco. Você pode estar na situação que você quiser. Tem
20 treinadores que estão loucos para pegar o Vasco de graça. Então você fica ali insistindo, porque o Renato é um grande nome e tal. Qual que é o padrão do Vasco hoje, gente? O padrão do Vasco, que vai continuar sendo, até que entre uma SAF e tal, o padrão do Vasco é você entra, você melhora o Vasco, você se depara com os problemas de elenco e o problema de dia a dia, de cobrança e etc. E você começa a perder e você sai. Esse é o Vasco. São 4, 5 meses para qualquer treinador. Todos, 100% deles. Não vai mudar o padrão, gente. O próximo que entrar, vai entrar, melhorar e vai cair. Porque é isso que o Vasco possibilita a você. O problema não está no técnico, o problema está no Vasco. É isso que o Vasco entrega há 10 anos. Então, se tem 10 anos acontecendo a mesma coisa com todo tipo de treinador, é óbvio que o problema não está nos treinadores. E eu disse quando o Renato assumiu, o vídeo está aqui no canal, eu falei, o Renato vai ficar 3, 4 meses, vai sair. Porque é isso que o Vasco acontece com todos os treinadores do Vasco. Eu não sei porque que o Renato aceitou essa, talvez para ajudar o Pedrinho, talvez numa amizade ali do tipo, pô, o Pedrinho tá precisando de mim e tal, realmente é difícil falar não pro Pedrinho, muito difícil, ele é um cara muito foda. Mas achei que não tinha muito para onde ir. Por um momento, não dá pra dizer que deu errado, não. O Renato pegou o Vasco e ganhou uma porrada de jogo, foi invicto um tempo e tal, levou o Vasco lá no Campeonato Brasileiro, fez pontos importantes, não acho que a campanha seja ruim, não acho que o Vasco tenha perdido um monte de jogo que não podia, não acho isso, mas parece que pelo entendimento ali do dia a dia a coisa não estava fluindo, então demitiu. Surpreendente, mas eu também não sei o quão surpreendente isso seria se a gente estivesse olhando para o futebol brasileiro. Como a gente não está olhando por causa da Copa, a gente não sabe, né? De repente a gente estaria vivendo uma novela de um desgaste dia a dia e a gente só não está vivendo por causa da Copa. Então não sei o quanto realmente seria surpreendente num ambiente normal. É o seguinte, galera, vou começar falando da seleção brasileira, que entra em campo nessa sexta pela segunda rodada, jogo 9h30 da noite, horário de Brasília, tá? Com todo respeito, já desrespeitando, mas a seleção brasileira tem obrigação de fazer um bom jogo diante do Haiti. Embora o Haiti tenha feito uma boa partida na estreia contra a Escócia, mas eu acho que, enfim, é um adversário extremamente fácil para a seleção brasileira, até para a seleção brasileira apagar o que foi feito no primeiro jogo, porque não pelo resultado 1-1 com o Marrocos, que eu considero extremamente normal, mas pela atuação que foi pífia, paupérrima, atuação horrível da seleção brasileira. Então, eu acho que a seleção brasileira terá a chance de agora fazer um bom jogo e com isso mostrar para o torcedor brasileiro que estão na Copa do Mundo para brigar pelo Hexa, porque parece que pela estreia foram a passeio. Dito isso, galera, depois das minhas críticas, o provável time do Carlo Ancelotti para pegar o Haiti tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Ontem teve a coletiva do Ancelotti, o Ancelotti deixou claro que ele tirou o Casimiro e o Banes no intervalo do jogo contra o Marrocos pela questão do cartão amarelo. Mas aí, ele agora tira o Ibanes e mantém o Casimiro. Qual é o critério nisso? De verdade. Qual é o critério? Hierarquia? Cota de amizade? Casimiro e Ancelotti, a gente sabe que tem um relacionamento de outros carnavais desde os tempos lá de Real Madrid. Qual é o critério? E eu não estou aqui defendendo a permanência do Ibanes, não. Na verdade, eu estou defendendo a saída do Casimiro, porque eu acho que o Casimiro não vem fazendo bons jogos com a camisa da seleção brasileira que justifique tamanha confiança do Carlo Ancelotti. Ancelotti, isso não é clube não, tá? Que você pensa em ambiente, como é que o grupo vai reagir. Isso é Copa do Mundo, amigo. E o maior aprendizado que a gente tem das 2 últimas Copas com o técnico Tite se demorar a mexer, já era. E o próprio Tite fala isso, que ele demorou a mexer em 2018 e demorou a mexer em 2022. E eu acho que o Carlo Ancelotti está indo pelo mesmo caminho. Não que eu queira a saída do Ancelotti, não que eu seja contra a permanência dele para 2030. Mas, sendo muito sincero, eu esperava muito mais do Ancelotti nessa altura do campeonato. A gente não tem uma equipe titular. Isso é impressionante. Impressionante. Falar de Flamengo agora, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu. As novidades, depois de alguns dias de férias, as novidades foram Lohan e Ryan Lucas, embora os 2 jogadores estejam lá na reapresentação, mas são 2 jogadores que, digamos, estão fora dos planos da diretoria e até mesmo da comissão técnica Leonardo Jardim para o segundo semestre. A tendência é que esses 2 jogadores sejam emprestados novamente.
Eu trouxe uma informação recentemente que o Vitória deu uma sondada em Lohan, e sobre o Ryan Lucas eu não tenho nenhuma novidade em relação a esse jogador, que eu considero um bom volante mesmo, volante de categoria de base de seleção brasileira, capitão sub-20 de seleção brasileira, tem um potencial muito grande. Acho que o Flamengo poderia trabalhar melhor o Ryan Lucas. Já o Lohan, já perdi minhas esperanças em ver o Lohan vestir a camisa do time profissional do Flamengo e voar. Eu, de fato, perdi já essas esperanças. Eu acho que o Flamengo tem que encontrar um caminho para ele, por um empréstimo, com uma opção de compra novamente, enfim, torcer para ele performar e esse clube comprar. Porque eu já perdi todas as minhas expectativas e esperanças em Lohan, que é bom jogador. Mas a gente sabe que não basta ser bom jogador no futebol moderno. Tem que ter a noção tática, tem que ter vontade, tem que ter intensidade. Palavra que Felipe Luiz tanto utilizou na hora de justificar a ausência de Lohan no elenco profissional e até mesmo sendo aproveitado. Dito isso, galera, calendário do Flamengo, 19 de junho, hoje, reapresentação no Ninho do Urubu, 10 horas da manhã, aconteceu pela manhã. Dia 28, viagem para Lagos, em Portugal. Dia 3/7, Flamengo e River Plate, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. No dia 5, viagem para Estói, em Portugal. Dia 8, Flamengo e Lausanne, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Esse Lausanne é o time da Suíça. Dia 11, Flamengo e Benfica, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Dia 12/7, a delegação volta para o Rio de Janeiro. E no dia 22 ou no dia 23 de julho, Chapecoense e Flamengo pelo Brasileirão. Primeiro jogo do Flamengo pós Copa do Mundo. Lembrando que os desfalques são Alexandre, nessa viagem aí, Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Plata e Carrascal, todos eles convocados para as suas respectivas lesões, e a tendência é que esses jogadores não façam parte do período de treinos lá em Portugal. Ainda que eles sejam eliminados antes, os atletas devem ganhar alguns dias de férias. E essa intertemporada em Portugal vai acontecer entre a segunda fase e as quartas de final da Copa do Mundo. Quem será que vai chegar até essa fase da Copa do Mundo? Pois é, uma demissão que surpreendeu 0 pessoas. O Renato Gaúcho, ele chegou no Vasco sem querer treinar o Vasco. Que esse relacionamento já estava desgastado desde o início, nós já sabíamos. O que nós não sabíamos era como isso iria terminar. E até que foi um fim de ciclo ok, sem muita repercussão negativa. Foi bem sucinto, mas os vascaínos agora estão numa situação bem complicada, porque o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro no Z4, no primeiro turno, na pausa para a Copa do Mundo. O Vasco está enfrentando uma crise financeira há bastante tempo já, tá com um problema de SAF e agora está sem técnico. Nação, a vida dos vascaínos não está fácil não, e é nesse momento que eu agradeço por ter nascido Flamengo. Mas deixa aí nos comentários, torcedor, você acha que o Vasco da Gama dessa vez não se safa e nessa temporada o Vasco cai pra Série B? Ou ainda há esperança para o time Cruz Maltino? E cai entre nós. Se você acha que ainda tem solução, deixa nos comentários aí, porque eu tô muito curioso para saber qual é. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.